Saudações pessoal do Metal Family Brasil, eu sou o Lucas Saguiço, diretor do projeto, dublador do Glenn aqui da segunda temporada. E a gente recebeu uma carta, uma encomenda, né, da Laís Andretta da Silva, de Santa Catarina. Ela mandou para nós um presente, eu queria mostrar para vocês, olha que bonitinho, olha que engraçadinho, até na própria embalagem de postagem ela fez um desenho. Então eu vou tentar abrir isso daqui de forma que eu não estrague, né? A gente ter uma recordação bonita. Isso aqui não é todo dia que a gente vê esse tipo de cuidado. E vou ser bem sincero para vocês, também nunca fiz vídeo de unboxing. Sinceramente eu não achava que era uma coisa tão interessante fazer. Mas nesse caso aqui, como uma pessoa especial, a gente vai fazer. Então, vamos abrir aqui. De forma a não danificar o desenho dela do Glenn, né, gente? Tá muito bonitinho. Agora é saber se vai vir numa boa ou se... Eu acho que não vai vir numa boa não, porque tá colado por dentro aqui também. Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer também. Vamos ver. Minimizando o máximo possível os danos. Pessoal, a propósito, tá? Enquanto eu tô aqui fazendo esse unboxing para vocês, o episódio 6 já foi finalizado e já foi para revisão, tá? Então, só para vocês saberem, tá bom? Que nós, bem dizer, já estamos terminando também a tradução do episódio 7. Olha só! Então logo nós vamos estar lançando para vocês. Agora é contente, tá? Ele tem que fazer a thumb, tá bom? Olha só que bonitinho, gente, muito bonitinho. E aí ela fez uma caixinha também, que está escrito chegou. Ela botou aqui imagens do Chess, olha só que legal. Ela botou imagens do Chess, duas imagens do Chess. Eu acho que ela é mais fã do Liberty, viu? A Mestre Liberty está mais em alta, mas também não tem jeito, né? Eu tinha tentado decorar a caixa, não deu muito certo. Não, deu sim, tá tri bonitinha. Tá tri bonitinha a caixa. Deixa eu ver como é que nós vamos abrir a caixa aqui. Eu acho que é por aqui. É o método mais seguro, né? Se não tivesse dado certo, os Correios tinham destruído. Olha que bacana, gente. É verdade. Olha que bonitinho. Eu tenho, desde que eu era criança, minha madrinha morava em Fortaleza. Ela morou por 10 anos em Fortaleza. Ela me enviava cartas, né? Então, eu tenho todas as cartas que minha madrinha me enviou, né, desde aquela época, e as cartas que eu venho recebendo pelo caminho também eu guardo, né? Isso aqui eu vou guardar com muito carinho. E ela botou aqui: eu sou horrível me expressando, mas quero dizer que sou muito grata pela dublagem maravilhosa de vocês. Beijão. Que bonitinho. Espero que a Vicky e o Glenn não cheguem amassados. Olha o chess que eu fiz de Laís para o Quartel Cambete, gente, olha que bonitinho. E aqui ela me deu autorização, posso ler em vídeo, olha só, essa menina é tipo Batman, ela é preparada. Oi, essa é a minha tentativa de fazer uma carta, eu acho que tu foi muito bem, tá, fazendo essa carta, foi uma tentativa de ser muito bem. Se eu não me engano, acompanho o canal Metal Family Brasil desde 2024. Esse ano acabei ficando com um hiperfoco muito grande. Tenho uma amiga russa e vou dar um jeitinho de mandar uma carta para a Lina. Olha que legal. Mas aqui quero agradecer ao Quartel Cambete pela dublagem maravilhosa. Vocês fazem um ótimo trabalho. Sou muito fã mesmo. Sempre que tem um episódio novo, eu religiosamente sento para assistir com meu namorado. Sonho algum dia poder conhecer todos os dubladores. Eu fiz tudo aqui com muito carinho. Espero que as figuras em biscuit não tenham chegado amassadas. Tchau, tchau. Gente, isso aqui não tem carinho maior. Olha aqui, ó. Tem até um desenho aqui. Que bonitinho, que bonitinho. Então aqui nós temos... Pode ler em vídeo, que legal. Aqui nós temos... Olha só isso aqui, gente do céu. Olha as coisas que ela mandou para nós. Oh meu Deus, o que eu fiz?
Abraços STR Brasil. Primeira dublagem de God of War que ainda viralizou no mundo. Parabéns pros caras. Olha que bonitinho, gente. Olha que bonitinho. O Chaz e o Glenn num buto. Que coisa mais bonitinha. Caraca, é dela, ela que fez. Mandei o Kratos só de meme. Você é o nada, eu só quero a chave. Olha só que legal. Olha que bonitinho, gente. Que engraçadinho. Eu vou botar num quadrinho esses desenhos dela aqui. E toda vez que nós gravarmos um vídeo, vocês vão estar vendo. Olha aqui, olha que bonitinho. Ela mandou aqui também os adesivos. Aqui foi uma collab com uma amiga. @maritox_, tá? Depois a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Pra vocês poderem acessar aqui o que elas deixaram. Olha só que bonitinho. @maritox, com X, _. Olha que engraçadinho. Que bonitinho. Meu Deus, é do Doki Doki. E olha É um só joguinho. aqui. Olha só aqui. Deixa eu abrir aqui com todo o cuidado do mundo. Talvez não conheça as personagens, mas mandei adesivos para vocês mostrarem as artes. Ah, mas a gente vai mostrar as artes Claro. sim. A gente vai mostrar as artes sim. Então nós vamos começar aqui. Olha que bonitinho. O Tete deve conhecer todas essas personagens, tá, gente? Tô pra ver alguém conhecer mais do que o Tete. Acho que Olha é só. a Zoe Hatsune Miku, né? Aham. Olha que bonitinho. Muito bonitinhas. E aqui tem mais uma coisa. Tá enroladinha. Acho que é o grande finale. O que tá aqui enroladinho? Oh, meu Deus. Aí vocês... Ah, que bonitinho. Pena que a Gabi tá em São Paulo. Olha que engraçado. Nossa senhora. Ah, gente, olha só isso aqui. A Lina vai morrer de inveja, viu? A Lina vai morrer de inveja. Que legal. A Lina vai morrer de inveja. Espero que ela não morra de inveja. Pessoal, eu tenho aqui na minha casa uma cristaleira que eu coloco todos os meus action figures, tá? Olha só, para vocês verem, tá? São aqui basicamente, né, action figure. Tem até o menu rodo lá no canto, lá, se vocês verem lá, tá até o menu rodo lá, porque o Portal Canvete tem esse nível de retalho. Eu vou colocar bem aqui junto com o All Might, tá? Que realmente para nós isso foi uma demonstração de carinho absurda. Todo mundo que chegar aqui na minha casa, ó, vou fechar aqui para vocês verem, sempre vai ver de frente, tá? E eu acho que essa menina, ela faz para vender também, tá, pessoal? Então, se ela permitir, depois nós vamos fazer a divulgação, tá, da página dela, para caso vocês queiram essas figuras lindas e maravilhosas, vocês possam entrar em contato com ela, tá? Laís, sem palavras para expressar o quanto é gratificante. Eu achei a coisa mais bonitinha do mundo, assim. Eu não sei o que eu gostei mais, acho que foi o Kratos, brincadeira. Não é meio Kratos. Mas, sério, a gente ficou muito contente, tá? Em nome de todo o grupo do Quartel Canvete, eu quero agradecer. E se tu quiser falar alguma coisa, toma um momento aí, cara. Ah, meus parabéns pela criatividade e pela bondade, né? Muita gentileza. Muita gentileza. Eu amei teu traço, viu? Amei mesmo o traço. Muito bonitinho o Glenn aqui da embalagem, ficou muito bonitinho. Parabéns pra tua amiga também, tá? Uhum. E muita sensibilidade que tu teve a carta, tua letra é muito bonitinha, tá? Meus parabéns. Espero que tu e teu namorado estejam acompanhando, tá? Quando sair o episódio 6, mas provavelmente esse vídeo de unboxing vai sair antes, tá bom? Pessoal, muito obrigado por estarem acompanhando a página, por estarem apoiando o nosso trabalho, tá? É muito gratificante, a gente faz de coração, tá? E esse vídeo vai ter uma sequência, tá? Na sequência desse vídeo nós vamos estar respondendo perguntas, tá? Que são frequentes na página, tá? Em alguns vídeos específicos do canal. E eu espero que vocês continuem conosco, tá bom? Talvez esse vídeo aí vocês tenham uma boa notícia para ano que vem, tá? Que é exclusivo do canal do Quartel Canvete. No mais, pessoal, é isso daí. Até a próxima. Pessoal do Metal Family Brasil, então aqui estamos na continuação do vídeo hoje. Começamos com o unboxing e agora nós vamos responder algumas das perguntas, tá? Que vocês deixaram nos vídeos, né, da segunda temporada e algumas dos comentários das comunidades, tá? Então,
vou deixar aqui agora, a gente vai fazer a leitura, tá? E aí a gente vai comentando pontualmente. Let's tá? bora. Eric Bruna, acho que vocês se equivocaram. Isso no vídeo do streaming do bem, não é? E muito. Venho acompanhando o streaming há algum tempo e acreditamos na plataforma. Inclusive, tenho 2 títulos nessa plataforma, da qual não precisamos pagar nada, e isso nos ajudou bastante, pois o intuito deles é focar em produções desvalorizadas sim, mas pelos grandes streamings e mídias como Netflix e Omelete, que só vão atrás dos algoritmos e famas. É triste ver um projeto como esse ser tão mal interpretado dessa forma, principalmente com o trabalho que vocês querem ser reconhecidos pelo que fazem. Não, porque a gente não é reconhecido por nenhum tipo de fã, é claro. A plataforma não divulga ou rouba, cria transparência e dá mais valor àquele devido título. Os títulos do qual sou atriz ganham mais visualizações e reconhecimento, além de todas as novas amizades que faz por conta da plataforma que vocês dizem roubar. Se ser roubado for assim, eu até prefiro. Claro. É por isso mesmo que o Brasil não vai pra frente, né? Porque tu tem aqui visivelmente uma pessoa com visão afetada, tá? Uma visão literalmente afetada de mundo, onde ela está tentando comparar uma plataforma que supostamente ela foi atrás pra fazer esse tipo de acordo, enquanto eles vieram atrás de nós, sem que nós soubéssemos, estava usando o conteúdo há 8 meses, sem que nós soubéssemos, e quando eles caíram na grande bobagem de fazer um vídeo colocando a nossa dublagem para divulgar a própria plataforma no Instagram e os dubladores começaram a se posicionar e ter seus comentários apagados, aí eu sou a pessoa antipática por não permitir que esse tipo de prática acontecesse, porque nenhum canal do YouTube cresce tendo seu material desviado. E mesmo se fosse o caso, nós estamos com todo o... nós que somos os responsáveis no Brasil por cuidar de Metal Family. Não é pra ficar em outra plataforma. Ah, mas o algoritmo e a fama que o Omelete, a Netflix e outras grandes mídias... Pessoal, se a Netflix hoje pegar um filme da Disney ou da Marvel e colocar na plataforma deles e essas 2 grandes empresas vierem tomar nota depois e eles vierem com um papo assim, é que a gente tava divulgando vocês realmente acham que eles não vão ser pesadamente processados? E eles não vão ter que pagar uma indenização ridiculamente absurda? Porque mas a gente só tava tentando ajudar. Por favor. Por favor. Aqui não fala também a consideração do não foi comentado com a gente, não foi pedido autorização em todos os quesitos de direitos. Inclusive, principalmente, a gente testou postar algo assim no grupo lá, nesse streaming, e não tem como fazer sem pagar os tais R$20. Não, eles não deixam postar. Então, eu sei que você pagou R$20, mas se você gastou desse jeito, em vez de fazer parcerias com outros e tentar alcançar com outras estratégias... Boa sorte. Erika Bruna, O problema é seu. o problema é todo teu, tá? Se tu acha que tu tá fazendo um grande negócio, um negócio da China, né? Não tem problema, mas não vem aqui querendo nos ensinar o que é ético e o que não é ético, tá? Porque isso daqui é ridículo. Metal Family não é desvalorizado nem aqui, nem por fora. Aquiles Haup, é isso? É, Halp. Sabe qual vídeo foi? Let's bora, go, moleque. Tá. Série do caramba, mano. Tô ansioso pra esse próximo episódio. Nem sei como digitar os circos, tem mais fama que isso. Bom, gente, vamos combinar uma coisa, tá? Eu separei esse comentário aqui pra fazer o seguinte, um seguinte adendo pra vocês, tá? Metal Family, quando estourou no YouTube, teve a guerra da Ucrânia, tá? E com as sanções, eles perderam Patreon, tá? Eles perderam o alcance da plataforma, o algoritmo deles ficou todo prejudicado, tá? E o próprio algoritmo aqui no Brasil também ficou prejudicado, tá? Que a gente estava conversando esses dias, tá? O André Mota teve 3 canais, tá? O primeiro canal caiu, o segundo canal foi derrubado e teve o terceiro canal da minha versão dublada, que foi o canal que fechou, né? Depois com o tempo. E isso prejudicou completamente todas as tags relacionadas a Metal Family no Brasil, porque querendo ou não, o Dedé foi o cara que trouxe esse material pra cá, mas também foi o cara que infelizmente também acabou prejudicando o algoritmo da plataforma, tá? Com abre canal, fecha canal, abre canal, fecha canal, abre canal, encerra o canal, todos os tags, todas as pessoas que comentavam, tudo isso daí a plataforma mata. Tá? Então, literalmente, o Metal Family virou um limbo no Brasil. Nós já éramos pra estar com o quê? 300 mil inscritos, que era o que ele teve no primeiro canal dele. No segundo canal dele já não chegou a tudo isso, mas passou dos 100 mil inscritos. E aí,
E isso daí tudo por quê? Por causa de Metal Family. Mas se vocês verem, o grande público depois caiu para um público e depois foi diminuindo e agora nós estamos resgatando o público, tá? Tudo isso iniciou também por causa da barreira linguística, né? Digital Circus é desde o início em inglês. A maioria das pessoas acabam tendo uma facilidade de buscar inglês do que o russo. E tudo isso já complica também para a divulgação geral, além já do contexto que fechou a Rússia e a Ucrânia para o resto do mundo. P4 Kadai, Pakadai, alguma coisa assim. Tipo, eu sei que tem gente que prefere ver sem palavrões, ou menor de idade, mas criando 2 dublagens do mesmo EP não faz demorar mais pra dublar os EP seguintes. EP7 já lançou e a gente ainda está no EP5 aqui no Brasil. Bom, pessoal, é meio óbvio, né, por que está mais demorada a dublagem, tá? Primeiramente porque nós tínhamos um editor que começou trabalhando em Metal Family e depois assumimos com outro editor, tá? Esse outro editor é muito mais organizado e consegue trabalhar de forma mais otimizada, tá? Então, Metal Family sai hoje, né, com muito mais rapidez, tá? Mas ainda assim nós temos algumas das dificuldades que vocês já conhecem, tá? Então, por exemplo, situação financeira, tá? A situação de que o nosso canal, infelizmente, por ele não ter crescido tanto e nós termos mais de um canal com outras produções de dublagem, a gente precisa dividir a equipe, tá? São coisas que infelizmente a gente precisa lidar, tá? Obviamente a Lina vai lançar o episódio 7 na Rússia e ele vai sair e vai levar um tempo para sair aqui, mas se vocês pararem para ver, esse ano nós vamos estar empatados com o canal oficial, tá? Logo. E também o YouTube, ele não prejudica só quem é monetizado, coisa assim, ele prejudica qualquer canal que tem que prejudicar. Então, a gente fazendo só a versão mais 18 tal, se não é um canal com identidade mais 18, de terror ou algo assim, o YouTube só vai ficar confuso e não adianta. Ele vai querer colocar em Shadowban, ou não vai dar patrocínio, não vai me dar o dinheiro, então é um canal qualquer, não importa. Luiz Andeoa. Isso também no vídeo do Streaming do Bem. Ignore meu comentário, eu não existo aqui. Isso é um pouco estranho e confuso, mas tudo bem, vamos lá. Eu vi um pessoal meio ignorante nos comentários, então, ser vivo que disse isso, o Quartel Canvete tá passando por várias dificuldades, e mesmo assim sempre tenta ao máximo entregar a melhor dublagem e entrega muito. Obrigado, inclusive. Além de que Metal Family seria considerado indie, e a maioria dos vídeos, tanto do russo, tanto do português, não são monetizados por coisas como copyright das músicas que usam, ou porque o YouTube não reconhece o canal do Quartel Canvete como algo que pode ser monetizado. Esse é um problema que a própria Lina comenta lá principalmente nesse último do set, que teve que mudar todas as músicas. Então, uma plataforma pagar de a grande salvadora dos produtores independentes, enquanto rouba o conteúdo desses mesmos produtores e dubladores sem autorização, que é um dos grandes pontos, é só uma completa filha da... Perdão, a linguagem ofensiva, que pesado mesmo. E também é idiota, perdão de novo, já que você encontra Metal Family em português, russo, inglês e até mesmo em espanhol, totalmente gratuito no YouTube. Então o argumento já cai por muito, porque sinceramente o YouTube é mais conhecido do que qualquer streaming que não é citado. Sim. E eles mesmos, quando vão defender, não têm a coragem de falar, por que será? E também idiota. Acho que os responsáveis pelo streaming queriam chamar a atenção de gente desavisada que já ouviu falar de Metal Family em algum edit e quis saber sobre. E quando vem esse tipo de post divulgando o streaming, acham que só tem aí pra assistir, então pagam. Enfim, não faz sentido nenhum passar pano pra seja lá quem for responsável por esse streaming. E é verdade, muitas vezes as poucas pessoas no Brasil que entendem que esse tipo de produção precisa de algum tipo de doação ou de apoio acabam indo pra onde não deveria. Ver a situação, às vezes, de tragédias climáticas, as pessoas acabam dando até pro lugar errado e o dinheiro não é aproveitado. E isso acaba gerando esse tipo de perigo. Quartel Canvete, obrigado por existirem, traduzirem e dublarem essa obra e muito mais outras. Vocês são os fodões. Perdão a linguagem ofensiva, pá, etc e tal. PS, ou sei lá, considerações finais? É incrível, tudo cai dos artistas. Sim, ser vivo dublagem é arte. Artista não tem um segundo de paz.
não sobra nada. E também seria hipócrita pra caramba, desculpa, falar do Lucas por ter se exaltado, com razão, com gente roubando as dublagens, já que a Alina e o Dima, criadores russos de Metal Family, já exaltaram mais de uma vez, todas com razão, quando em algum momento foram desrespeitados ou tirados pra burros. Eles têm uma série sobre isso. Não sei exatamente o nome, que se chamaria Fúria em português. E ambos xingam muito. Daqui a pouco eu vou tentar pegar e você pronuncia no russo certo. E ambos xingam muito, e nem é no sentido de ofender, mas sim demonstrar sem gritos a própria raiva. E também a impressão de que tenho a impressão de que reclamaram da indignação do Lucas e do Quartel, porque são artistas, mas não tenho como provar. Ignore meu comentário, eu não existo. Eu vou pegar aqui pra... Esse ignore meu comentário, eu não existo, é referente a um filme, né? Me lembra muito o Psicopata Americano Me e lembra tal, um pouco mas não com a Psicopata intenção Americano. psicopata. Me lembra um pouco Psicopata Americano. Talvez seja esse o ponto de referência do Luiz, tá? Nesse comentário. Gente, claro que a Alina já se exaltou mais de uma vez, tá? Vocês conseguem, inclusive, seguir ela pelo Instagram. Pelo Instagram vocês não têm essa barreira ainda que a Rússia implica, tá? E tem o VK também deles, tá? Que eles também têm eles têm uma comunidade, que eles têm um canal mais aberto, eles conseguem se comunicar melhor por lá, tá? Então, volta e meia, vocês conseguem ver eles tendo algum tipo de desabafo sobre esse tipo de comportamento, né? É como eu falei, eu ainda não tive tempo, tá, de averiguar com a Alina sobre o Streaming do Bem, né? Porque supostamente o Streaming do Bem tá colocando o material deles lá, tá? E eu acredito que a Alina vai ficar extremamente satisfeita em saber que o Streaming do Bem tá ganhando dinheiro em cima do material dela, tá? Porque uma das condições para que tu tenha um canal de dublagem reconhecido por eles é que tu não ganhe nada, tá? Na realidade, quem verdadeiramente tem que ganhar alguma coisa em reconhecimento ao trabalho são eles, mas com as sanções da Rússia é impossível, não tem mais como enviar dinheiro para fora do Brasil em direção à Rússia, isso não tem como acontecer, tá? Tanto que eles não têm mais Patreon, tá? Essas páginas todas que eles tinham de angariar apoio internacional, isso infelizmente morreu no período da pandemia e também que foi o início da guerra da Ucrânia e foi o auge de Metal Family, tá? Então, infelizmente, a gente está vendo uma situação muito desagradável acontecer, tá? É realmente bem desagradável, tá? Isso daí que eles comentaram. E obrigado pelo reconhecimento da dublagem que a gente faz. É bem legal contar com o apoio de vocês, tá? É bem legal mesmo. Ainda assim, para vocês verem que até mesmo fazendo um trabalho legal num canal, os caras estão tentando ganhar em cima. Isso é uma coisa assim, olha, insustentável. E ainda vem gente querer defender. É uma ideia boa. Poxa, mas daí... E querem que eu mantenha o bom humor. Os meus membros desrespeitados, meu trabalho sendo tirado da plataforma, pessoas sendo censuradas, mas eu tenho que chegar submisso em comentários e ainda vem gente pedindo para tirar e remover o vídeo. O vídeo não será removido da plataforma. Não. Tá? E vou dizer uma coisa para vocês, não foi borrado tudo para que esse Streaming do Bem não ganhe relevância nenhuma. Eles estão sendo denunciados abertamente por nós. Muita gente já sabe quem são, mas eles não vão receber um único inscrito interessado da nossa parte. Porque eles não merecem. Eles não vão ganhar. E o dono, que é narcisista, deve estar agora subindo pelas paredes, porque faz uma semana que eu recebi um comentário e eu nem li. Porque não vou fazê-lo. Não quero saber. Quando poderiam entrar em contato com e-mail profissional demonstrando que era uma empresa, o que eles fizeram? Foram pela porta dos fundos, foram descobertos, foram desmascarados, foram literalmente rechaçados, porque eu cheguei falando, não quero. Não quero. Ah, mas o meu streaming, não quero. O meu streaming, não quero. Não quero e não quero. Ainda é muito mal educado. A culpa é do meu estagiário. Aham. Me desculpem, tá? Mas isso daí não cola, tá? Isso aí não cola. Não é trabalho em equipe. E se eles se divulgam tão bem, por que não falou com a gente que tipo de patrocínio é esse que só eles ganham, divulgando, etc, e nada chega a quem realmente está produzindo a coisa? Eu não preciso tanto assim desse dinheiro, mas isso daí não é o que é feito normalmente no tipo de comércio, né? No tipo de negociação. Mas se eles são tão bons em divulgar, eles não precisam serem... Mesmo sendo borrados, eles vão continuar alcançando muita gente, né? Salvando o mercado indie.
Doroneto? Doroneto 25. Eu quase li Donatello. 1,54. Como Deus de Sibéria com medo do dogão. Isso que é adaptação brasileira, meus amigos. A realidade é deusa Cibele, tá? Que é uma deusa frígia, mãe dos deuses e dos animais selvagens, tá? Então ele fala com uma deusa Cibele comendo um dragão, né? Essa daí eu separei justamente porque vocês não ficassem com dúvidas, tá? É uma deusa frígia que o Glenn tá se referindo e justamente mostra a educação aristocrática que o Glenn teve, tá? O Glenn teve uma educação muito superior, tá? No desenho vocês conseguem perceber, né? O nível da educação dele, tanto que o Di sabe latim, tá? Então isso mostra algumas curiosidades que não é que o Di foi aprender latim, não. Eles aprendem na Rússia, né? Então são pequenos detalhes da cultura russa que a gente consegue tirar no desenho. Pra parte da tradução também é um cuidado que a gente tem que ter. Inclusive o Julian Van Karma, quem traduz, né? Engraçado que o pessoal diz que o Julian Van Karma se aposentou. Enfim, ele faz parte da tradução do Metal Family e a gente sempre tá revisando, por exemplo, até nome de remédio ou termos de saúde com alguém da área da saúde. Tá lá os créditos de revisão normalmente com o Lauro. A gente cuida dos termos musicais, inclusive no episódio 10 teve um comentário gigante que comentou sobre o exercício que o pai do Glenn passou pra ele, e ali eu expliquei, porque eu também fiz faculdade com a matéria da música, e são detalhes que mostram parte do Glenn e também do Di, que é muito erudito, e ao mesmo tempo são o pessoal do rock, que vai falar dogão em vez de hot dog, cachorro quente normal. É um equilíbrio de duas personalidades. Cora Fuyumi. Gostei que teve uma referência à primeira aparição do Chess naquele episódio do poker, mas realmente é triste ver o estado que ele ficou. Fico feliz que ele tenha conseguido melhorar. conseguido melhorar. Eu separei esse comentário aqui, tá, gente, pra falar uma coisa muito importante. Diferente da maioria das animações indie, a Lina e o Dimas, né, eles têm uma liberdade muito grande pra estar trabalhando sobre temas como drogas, e de forma muito escancarada. O que nós entendemos? Por exemplo, quem assistiu o episódio 5, tá? Nós já começamos com a morte da mãe do Chess, por overdose, tá? E depois o Chess acaba provocando uma overdose. Tá? E em momento algum é engraçado. Não é engraçado. Não é mostrado a degradação do personagem. A gente vê, por exemplo, a dissolução da banda dos Esquizos Mutantes, tá? Depois, né, como também resultado disso, ele tentando uma carreira solo e ele se vendo deslocado no mundo que ele tá tentando reingressar sozinho e com um monte de integrantes que lembram ou fazem alusão aos personagens que já estavam na vida dele, mas nada daquilo mais fazia sentido. Tá? E a degradação da droga para o Chess, ela é um exemplo que vocês devem trazer para a vida de vocês como algo a não ser seguido. Ali mostra o cigarro, ali mostra drogas ilícitas, substâncias e outras coisas mais, e o álcool, tá, pessoal? Tem como ser um roqueiro pop sem estar envolvido com essas coisas? Tem, gente. Tem sim. Tem sim. Eu sou roqueiro há mais de 30 anos, pessoal. E não fumo, não bebo e não me drogo, tá? Tirem esse bom exemplo para a vida de vocês, porque a série apresenta isso, tá? De forma muito madura, tá? Eu gosto do Escola do Rock que o Jack Black também fala. Aqueles caras ali que estão todo vestido de forma forçada, eles são posers, né? Mas é interessante como o Metal Family também leva a sério essas questões, porque trazem pra nossa realidade mesmo sendo desenho. Não fica fazendo piada como, sei lá, o Rasbinho Hotel da Vida, ou outros que romantizam esse tipo de coisa como uma mera piada, não é? O próprio Sense Life, tá? Que é um mangá brasileiro, e não estou falando mal de Sense Life, estou apenas fazendo aqui para vocês um contraponto, tá? Porque o mangá é muito legal, tá? Até por ser brasileiro, eu acho que, sei lá, a vibe não poderia ser outra, né? O cara também trabalha a degradação do personagem, né? Só que de forma um pouco mais lúdica, né? E aqui em Metal Family tu tem a crítica muito bem construída e deixada de forma bem cimentada. Não se envolvam nunca, tá? Inclusive, vale a pena pensar que foi inspirado em histórias reais, né? Mas foi. Tanto da vivência de alguns dos autores, mas
se vocês forem ver com o documentário, seja de Black Sabbath, de Beatles, Bon Jovi, de qualquer banda de rock metal, eles sempre têm ou essa tentação, ou eles acabam caindo, porque é um preço da fama, muitas vezes. E a própria banda do Dimas, né, aqueles caras em cima do palco, tá? Se vocês olharem o show deles, vocês conseguem encontrar pelo canal do Alex Vaz, tá? Que é guitarrista. Vale muito a tá? É um show de 2024 muito bom, tá? Que eles tocam lá o Conto do Pinheiro, eles tocam todas as músicas que vocês veem no desenho, um pouco mais, tá? Muito legal que eles, literalmente, eles incorporam os personagens, então parte dessa experiência de palco, dessa experiência de banda, eles estão trazendo de vivência, tá, pessoal? Então é legal vocês assumirem isso pra vocês como algo que é pra ser encorajador, tá? Vejam, gostem, apreciem, mas não tomem como exemplo esse caminho, tá? Aqui nós temos o comentário do Filipe6782. Gosto muito de como o Chess conquistou o que ele queria conquistar, mesmo depois de todos os problemas e desafios, só pra ele acabar completamente entediado e perdido. É o Schopenhauer, né? Que fala desse negócio. Exatamente. Talvez muito do sonho dele de se tornar uma estrela do rock era pra poder orgulhar a mãe, dar uma vida melhor para ele e mostrar como seu filho conseguiu vencer na vida, mesmo sem nenhuma ajuda. Mas com a morte dela, ser famoso e ter dinheiro acaba perdendo completamente o sentido. Total, todo o dinheiro... Todo não, mas sempre uma parte do dinheiro ele mandava, né, no episódio lá, que é justamente esse. Enfim, mais legal ainda ver ele se recusando a partir, não aceitando que a vida dele termine daquela forma, sozinho e perdido. Talvez ele saiba que a mãe dele não iria querer que ele terminasse daquela forma, sem ter verdadeiramente se encontrado, achando o seu caminho no mundo. Isso é muito bom. Esse comentário aqui ele é bem profundo, tá? Mas a relação do Chess com a mãe dele era bem ruim, tá? Tanto que o Glenn, quando ele... Isso é da HQ, tá, pessoal? Quando o Glenn ele vai pra casa do Chess, ele dorme por 2 dias, ou 2 ou 3 dias, tá? Ele apaga. Tamanho foi o trauma psicológico, emocional, também físico, tá? Ele apaga, tá? E quando ele acorda, a gente vê que a convivência do Chess com a mãe não era boa, tá? A banda deles já estava com ânsias de sair de casa e tal. O Chess tenta conversar com a mãe dele se alcoolizou, ela não queria ter aquela conversa, tá? Eles não tinham uma boa relação, era sempre aquela troca de farpas e gritos, tá? Então o Chess, ele literalmente, aquela fala muito bem representada pelo Hugo Silva, né, quando ele retoma o Chess criança naquela cena pós-vida com a mãe dele, né, eu não devia ter te abandonado, é que ele literalmente ele foi embora e não voltou mais, tá? E a mãe dele acreditava que ele iria voltar e ela não quis ter aquela conversa com ele. Então quando eles pegaram o mundo, ainda crianças, né, foi uma ida e não teve uma volta, tá? Então por isso que ele teve tanto remorso, tá? Essa parte do episódio gerou muito debate na hora de gravar aqui com a Sarah Nascimento também, porque tanto pode ser interpretado como um subconsciente psicológico do Chess, assim, pra quem gosta muito mais dessa área, também tem como interpretar como algo espiritual mesmo, enfim. E a gente até cuidou pra, quando ele volta, ele diz, em vez de dizer apenas, voltei, tal, como quem saiu, foi pro banheiro e voltou pra chamada no Discord, ele, no caso, diz, me desculpa. Porque naquele episódio tratou totalmente sobre culpa e responsabilidade, né, em questão de relacionamento. Então, ele tá pedindo desculpa pra mãe por ter sido um mau filho, porque ele se vê assim. Ele tá pedindo desculpa por não ficar com ela agora. Ele tá pedindo desculpa pro Glenn, que foi o último que ele mancou. Pra quem? Isso vai dar a interpretação da pessoa que vai... Da sensibilidade de vocês. Vai da sensibilidade de vocês. Inclusive, a Sarah do Nascimento, ela é uma atriz excepcional. Ela segurou o episódio. Gente, vocês não têm noção o que é tu ter um personagem que não mostra nem o rosto e ela segurar o episódio, porque quem segura o episódio é ela. Ela dá a cena de abertura e é muito pesada, tá? A forma como o episódio 5 começa, ele tem uma carga emocional muito grande, e a parte final nós também acabamos, né, na tradução a gente também sentou o dedo ali, quando ela fala, não me deixe aqui, não me deixe aqui sozinha, e quando ela também fala, estamos juntos de volta, aqui, e esse, sempre o aqui é como se fosse um lugar de
como se fosse um limbo, né? Um limbo existencial, tá? Aqui. O aqui não é um paraíso, pelo menos ela não estaria sozinha aqui. E aí esse aqui abre também a interpretação para vocês pensarem, tá, mas ela cometeu suicídio, é uma overdose. O Chess também acabou fazendo provocando um suicídio. Então, nesse momento, o que sobra pra gente pensar sobre? Então, eles não estão nem no céu, também não foram pro inferno, mas eles estão em algum lugar. Ela parece estar rodeada por luz, mas ao mesmo tempo ela não está feliz em estar ali. Entenderam? Vocês têm essas leituras Sente e camadas. dele, né? Exatamente. Cara, gente, tem tantas camadas nesse episódio que vocês podem assistir e reassistir, e 1 ou 2 anos depois, ou 10 anos depois, se vocês voltarem, vocês ainda vão ver que tem coisas ainda a descobrir sobre essa parte específica do episódio. E a Sarah do Nascimento segurou a cena de forma magistral. Aquela mãe que o Chess vê, é a imagem que ele teve dela antes da bebida ou que ele queria ter dela? Não, é a imagem mesmo que ele tinha dela. Ali ela nunca aparece ela, mas sempre ela muito gorda, né? Sempre naquele sofá. Eu digo até no como recebe ele, nos desejos atendidos ou não. Nós nunca vamos saber, porque a gente não sabe se é um devaneio do Chess ou se realmente foi uma cena do pós-vida. Isso aí fica pros fãs debaterem, Por tá? fim, Opinião vejam- de vocês, e botem aqui nos comentários que a gente vai ler. Por Tá. fim, vejam por trás do microfone da Sarah. @Liu_Ivan OFC. Aí eu tenho que fazer, né? Aquele tem que coisa fazer. aqui. Modera a língua, Chess. Né? Aqui o tapa de roqueiro. O pessoal, Esse gosta, aqui, o pessoal gosta dessa transição da minha voz, mas, cara, é o que o Glenn faz no episódio, né? Ele fica falando esse tomzinho e de repente ele desce o tom, né? Eu tô me preparando pra fazer a cena do episódio 7, em que ele... Para lá, tá velha, Chess. Pare lá, tá velha. Então é que ele desce o tom. Desse aqui eu tive que separar, porque realmente... É bacana. Tivemos um outro comentário do Luiz Adeoa. Eu só queria dizer que eu acho que eu estou só com um pouquinho de hiperfoco em Metal Family. Tamo vendo, mas pouquinho. Eu já vi todos os episódios repetidamente, vi todos os vídeos respondendo perguntas, não sei se vão dublar. Procurei todos os detalhes escondidos nos vídeos e desenhos do VK da Kovalena. Viciei em todas as músicas do álbum do Who Are Those Freaks on Stage. Então ele já acompanha lá o Dimas e tal, do Kidonik. Esquisos mutantes na tradução, os erros de gravação do original, os dubladores e o show onde eles interpretam Glenn, Chess, Lord e Bob. Até as coisas mais irrelevantes possíveis para a trama principal, se eu pudesse saberia até quantas moléculas tem cada personagem. Eu acho que a última vez que fiquei assim foi com Nana. Eu não sou obcecado, só acho a história foda mesmo. Edith, eu não sou um fanboy chato. Ué, ninguém comentou isso, mas tudo bem. Não vou te obrigar a saber tudo. E não, eu não conheço Metal Family desde o começo, nem tenho síndrome do underground. Tipo, mas eu conheço mais do que você. Isso acontece muito com mangá e quadrinhos. Esses fãs normalmente são chatos. Os de Star Wars também, amo Star Wars. É um deles. Mas Mestre Yoda, mas Grão-Mestre Yoda, quando viu o Palpatine, nossa. Aí apareceu Anakin Skywalker. É um desde o tempo que nem existia seres humanos. Eu só sou alguém que aprecia a obra. Dane-se pra você que quiser saber tudo a fundo. Eu sou desocupado. Pô, cara, não fala assim. Mas não ao ponto de brigar por desenho animado feito gente que nem sabe da minha existência significante nesse planeta. Esse daí ou leu muito Schopenhauer da vida ou viu o Incrível Mundo de Gumball. Ele tá lendo Camus, né? O Albert Camus também, Os tá? absurdos. Edit da Edit. Esqueci de citar os episódios, imagine o Instagram do Heavy e da Leaf. Tem os Instagrams dos personagens, são bem legais. Esse cara precisa parar de ler Albert Camus, tá? tu tá hiperfocado também em ficar pra baixo, cara. Mas assim, olha... O que eu tinha pra comentar a respeito aqui do... Que ele fala dos esquisos mutantes. Isso aqui, na realidade, é uma adaptação que a gente fez, tá, pessoal? Tá? As duas bandas a gente fez a adaptação, tá? Uma localização específica pra fazer sentido com o que nós estávamos passando. Então, os esquisos mutantes, eles surgem na primeira formação da banda do Chess, tá? Porque não ia ficar muito bom ele falando, aqueles caras em cima do palco, parecia um negócio meio jogado, meio de qualquer jeito, tá? Então, pegando bem, né, a essência da coisa, ficou Esquisos Mutantes.
E os mendigos infláveis, não sei se vocês lembram, tá? O personagem que vocês falam que parece o Bolsonaro, né? Que é o Paul, né? Dublado pelo Nathan Prado, né? Ele fala, troca essa roupa, parece um mendigo. E aí o Chess na hora, somos os mendigos infláveis! Só que isso daí é uma referência à primeira banda, a primeira adaptação feita pelo André Mota, tá? Que se perdeu. Embora, estranhamente, em alguns comentários eu vejo que tem pessoas que estão reassistindo as versões do Andretta porque baixaram, tá? A gente não tem mais acesso a essas versões, mas sim, a gente procurou manter como referência para quem prestou atenção na série, tá? Mas comentem aqui nos comentários se vocês realmente prestaram atenção nesses detalhes, tá? Porque a gente se preocupa em fazer isso com carinho para vocês, tá bom? Você não quer comentar sobre se vamos dublar o Perguntas e Respostas? Tá bom, é verdade, pessoal. O Perguntas e Respostas, a princípio, nós não vamos fazê-lo. Se acabarmos o fazendo, vai ser depois da redublagem total da primeira temporada e da segunda, tá? Em que nós vamos pegar o elenco que está estabelecido, vamos redublar tudo. Então vocês vão ter no canal a primeira dublagem e vocês vão ter a segunda dublagem, que já está sendo feita, tá, pessoal? Então vocês vão ter essas vozes já estabelecidas, tá? Do início ao fim. Certo, gente? Então, mas vai tirar do ar. Não vamos. Vai ficar no canal. A primeira e a segunda. Mas vão ser 2 vídeos de cada? Serão 2 vídeos de cada, tá? Nós vamos fazer a versão mais 14, que é a versão censurada. Eu tive que tirar o mais 14, que o pessoal não entendia porque que tava mais 14. Pra mim era meio óbvio, né? Era tarde indicativa, mas o pessoal começou a criar, né, tumulto, sem entender. Todos os comentários da primeira temporada, o pessoal não entendia. Então eu troquei, botei censurado e mais 18. Se alguém perguntar e não entender, aí realmente a gente tem que procurar lá a Lia Luft pra conseguir tirar essas dúvidas aí de português, tá? Mas então é basicamente isso, certo, gente? Se formos fazê-lo, será somente após a dublagem total. Mas por enquanto não temos orçamento para isso, tá, gente? E a gente precisa ser sincero com vocês, tá? Alguns dubladores, tá? Eles estão no nosso estúdio e são remunerados. Então a gente não tem condições de fazer o vídeo, tá? Até porque também o editor também é remunerado. E o Tete fazendo o thumb também. Então a gente precisa ter, tá? A gente precisa se organizar para fazer. Tá? Não é assim, vamos sair fazendo e a gente faz. Não é bem por aí, tá? @Rainer do Camo Silva 1806. Ok. Obrigado por trazerem a série dublada para nós. Vocês são incríveis e o trabalho de vocês é impecável. Muitíssimo obrigado. Esse episódio é simples, mas é um dos meus favoritos. Quando eu vi com a legenda em inglês na primeira vez, eu surtei com o cartaz e o toque do celular do Powerwolf. É a minha banda favorita. Esse episódio também foi o último empurrão que eu tive pra fazer um piercing em novembro de 2024. Então meio que foi significativo pra mim. Ela tá falando do aniversário do aniversário do Heavy. Sim. Tá? E eu separei esse comentário que eu achei muito legal, que é legal ver que uns episódios que a gente dubla e não faz a menor ideia que isso muitas vezes muda a vida de vocês. Tá? É que nesses tempos teve uma menina num dos comentários que falou a respeito de história em quadrinho que ela queria fazer, mas não sabia se ia lançar, e eu... Faz! A vida é uma só. Ué. Não fica empurrando com a barriga. Faz! Entendeu? Faz. Tudo que tu quer fazer, faça, tá? Não deixa pra depois. Eu gosto do setlist da Alina porque é o mais próximo do epilético, do eclético que o pessoal fala, porque vai desde Bon Jovi a realmente o metal mais pesado, a também o Rhapsody, os que é considerado mais leve, sabe? Não, ela não tem isso. O que é boa música é boa música. @ElevenSkiller. O Guy falando sério é assustador. E quando ele tira o sorriso da cara, o coração chega a perder o ritmo, falou a Lara Rebeca. Eu não sei, eles têm hiperfoco, né? Quando eu faço essa vozinha do tipo, oi filho, o que tá fazendo? Não, nós tivemos uma conversa. Ela foi de coração. Cara, o dublador original já faz isso, entendeu? Então eu tenho uma referência de onde tirar. Mas eu confesso pra vocês que eu literalmente me inspiro no que o André fazia, tá? Eu me inspiro, é uma forma de manter a lembrança do trabalho do Dedé, que é uma coisa que eu sempre falo que eu tenho oportunidade, tá? Porque a gente era muito amigo, tá? Então, a forma que eu tenho de reverenciar o trabalho do André é dessa forma, tá, gente?
Senhor Sung 2414. Esse daí eu vejo direto, até nas estreias, se não me engano. Uhum. Para cada um dos dubladores, vocês são incríveis. Amei as vozes novas e amei finalmente ver esse episódio dublado. O André Mota nunca consegui trazer esse episódio e eu já... Aguardo desde aquela época. Ah, tá. E eu aguardo já desde aquela época. Muito obrigado por trazerem ele. Meu eu, que tava no último ano do ensino médio na época, está finalmente feliz. O Dedé não conseguiu realmente fazer o episódio 3, tá? Que foi, ele parou no 3. Inclusive, naquela época, nós já estávamos vendo, né, a crise de personagens, porque ele acabava fazendo o Glenn, mas ele também fazia o Di, tá? Até o Brinco, às vezes, ele fazia a Vicky, ele fazia o porteiro, ele fazia o cachorro. Aí ele tinha colocado no segundo episódio da segunda temporada dele, ele tinha colocado um outro dublador pra fazer o Heavy, que não era o Rick, tá? Então eu já tinha achado estranho, porque tinha feito uma mudança, tinha colocado uma outra menina pra também fazer a Leaf, tá? Então assim, olha, quando o pessoal realmente ficou naquela expectativa do episódio 3, tá? E o episódio não saiu, né? Então, eu até entendo esses comentários aqui, e só estamos dando uma explicação mesmo pra vocês entenderem, tá? Que naquele período ele já estava se afastando, né, por problemas pessoais que ele falou no próprio short dele, vocês conseguem ver no canal do Quartel Canvete, tá, pessoal? Aqui nós temos a Mira CT71. Eu não sei se tem trocadilho, enfim. Por que em Dó maior? Por que em Dó maior? Ele lembrando dos momentos de guerra na casa do pai dele, sim. Gente, ficou muitos gatilhos pro Glenn, tá? Nós vamos depois comentar um canal que tá fazendo um desserviço maravilhoso pro YouTube, tá? É um desserviço maravilhoso pro YouTube, tá? É literalmente um desserviço porque toda informação que é dada tá errada. Toda análise de personagem que o cara abre a boca pra falar com aquela inteligência artificial bizarra e aquela legenda errada, tá errada, tá? E eu vou fazer questão de aproveitar esse vídeo aqui pra gente falar sobre. Mas... eu separei isso daqui porque em Dó maior, porque ele ficou com vários gatilhos. Entre eles, o Dó maior, que era sempre que ele errava, e ele apanhava, e apanhava, e apanhava. Isso deixou ele com problemas sérios. Inclusive, a nível de conhecimento, tá, pessoal? Eu tive um ensino de inglês muito ruim, tá? E sempre que eu ia fazer as leituras, isso na minha quinta, sexta, sétima série, isso foi se repetindo, tá? Escola pública no Brasil é isso aí. O pessoal da minha turma ria. E até hoje, eu tenho um bloqueio para falar qualquer língua estrangeira. O inglês, então, nem se fala, mas qualquer língua estrangeira eu tenho bloqueio, tá? Porque aquilo ficou, tá? Então, esses gatilhos, eles ficam nas pessoas e eles criam marcas, tá? Por isso que eu trouxe esse comentário dela, porque, embora pareça engraçado, isso é um gatilho. E aqui nós temos o comentário do Filipo6782. Essa seriedade e realismo na história e nos personagens é uma parte onde Metal Family acerta bem mais do que muitas obras, como por exemplo Hazbin Hotel, que também é uma animação original postada no YouTube. Mesmo Hazbin tendo um universo muito maior e mais criativo que Metal Family, a seriedade e realismo ainda é bastante inferior. Um bom exemplo é em cenas onde envolve drogas, praticamente todas protagonizadas pelo Angel, onde é sim mostrado que é um problema, mas a animação não chega a entrar de cabeça nesse tema. Tudo deixamos de forma muito superficial, igual como beber. Em Metal Family, eles literalmente esfregam na nossa cara que essa dependência faz com as pessoas e como isso fode. Não só com a vida delas, mas também com quem convive com elas. Isso eu acho que é o mais importante de ser debatido nessas coisas. O Augusto Cury é um que fala muito sobre. E isso é muito foda, já que não é o tipo de coisa que a gente vê sendo feito com tanta frequência. Acho que, de cabeça, a única outra animação que eu consigo lembrar que também mexe bastante nesse assunto e drogas é BoJack Horseman. A animação do YouTube, então, quase nenhuma. Até porque, pessoal, vamos combinar uma coisa, o YouTube, ele tá virando uma plataforma que, se tivesse sido pensada enquanto o autor escrevia em 1984, né, tá? Nós estamos vivendo isso hoje, né? Tu não pode falar algumas palavras porque não pode falar palavras, tu tem que censurar palavras. Mas como substituir a palavra suicídio? Tem que falar. E drogas também tem que falar, tá? E vício também tem que falar. Aí eu vejo youtubers inventando palavras para poder manter o conteúdo da plataforma ativo porque eles querem a monetização, tudo bem, nada contra.
mas ao mesmo tempo tu vai chegar num ponto que a expressão humana vai ser quase que limitada, tá? Por politicagem bizarra, tá? Não falar sobre um assunto não faz com que as pessoas entendam o assunto, muito pelo contrário. Nós nunca tivemos num período em que a informação esteja tão acessível e acessável para qualquer pessoa, e nós tenhamos tanta gente ainda hoje, né, com pensamentos neonazistas, tá? E por que isso acontece? Não pode falar nazismo no YouTube. Mas daí como é que tu esclarece as pessoas? Agora vocês imaginem eu tendo que dar aula de literatura numa sala de aula, sendo que hoje eu não posso falar sobre escravidão. Matamos todos os livros de literatura brasileira e eu dou aula de quê? Harry Potter? E se eu dou aula de Harry Potter, eu tô sendo errado porque eu não posso falar, eu tenho que enaltecer a literatura brasileira. Como é que se faz isso? Num país que as palavras estão virando um ímpeto criminoso. Tá? Então, Metal Family trabalha de forma muito profunda, tá? E eu deixo bem claro, a autora, os personagens, o que drogas fazem na vida das pessoas. E não é algo bom, tá? Vejam a realidade do Chess. O Chess se torna dependente químico, mas ele teve exemplo de casa. Vocês percebam que ele teve exemplo de casa. A mãe dele ela era dependente química. Tá? Ela não era só alcoólatra, ela era violenta, tá? E ele também, por mais que seja um personagem mais leve, ele também não conseguiu se desprender completamente de tudo. Os gatilhos do Chess são diferentes dos gatilhos do Glenn, tá? São muito diferentes. E a forma como cada um encara o mundo. Como é que o Glenn lida com os problemas dele? Ele coloca uma munhequeira para esconder as cicatrizes. Ele não fala do passado, tá? Que é uma das coisas que, inclusive, a personagem da Gabi, excelente Gabi Lazos, tá? A Vicky fala no Respondendo. Ela pouco sabe do passado do Glenn. E por que ela pouco sabe do passado? Porque ele não quer falar sobre o passado, ele quer ver pro futuro. E a declaração de amor dele no episódio 7 fala muito sobre isso, né? Ele quer olhar pro futuro, tá? E é um personagem edificante por isso. Até faz com que, mesmo seja uma série que se passa na Rússia, algo do tipo, acabe no contexto brasileiro, como Todo Mundo Odeia o Chris, Chaves, sempre de lugares diferentes, Rock Balboa, tudo dilemas humanos. Esse cara aqui grifou um horário, tá? O Miguel Gomes, 5410. O cara passou por todas as fases do luto em segundos. Isso aqui no episódio 3, tá? Quando literalmente o Chess fica sabendo pela tia Rita, tá? Sim. Dublado pela Sheila e Priscila, a última dublagem dela conosco, infelizmente, tá? Ela não está mais no estúdio, mas... E ele foi informado da morte da mãe dele. Então, por que grifar isso aqui, pessoal? O que vocês veem? Vocês veem um cara que ele começa chutando uma mesa, depois ele começa a beber, ele começa a ficar nervoso e ele vai regredindo a infância, ao ponto de pegar a jaqueta, que já nem servia mais nele, coloca a jaqueta e vai pra frente do espelho chorar. Tá? Ele passa por negação, ele olha fotos antigas, ele ri, ele não soube lidar com aquilo. Tá? Tanto ele não soube lidar com aquilo, que ele não procurou nem o melhor amigo dele no momento de crise. Né? Ele literalmente implodiu. Tá? Ali já começam as partes que ele sente culpa. Melhor chefe comentou aqui, ó. O professor português de Os Incríveis fez uma participação. Achei que haviam esquecido desse ator. Não. Pessoal, olha só. Volto a falar aqui pra vocês, tá? Nós pensamos, sim, no momento que eu bati o olho no cientista do laboratório, a versão do André Mota, por si só, ele já tinha feito uma imitação do Jim Carrey. Ele falava desse jeito, mas assim, né? Mas eu queria um dublador português. E nós conseguimos o Ricardo Gouveia, excelente Ricardo Gouveia, tá? E ele veio dublar aqui na nossa casa, tá? No nosso estúdio. E foi muito interessante, tá? Porque vocês veem todos os trejeitos, tá? Do sotaque português presentes na forma como ele fala, mas com texto em português brasileiro. Então tá aí o diferencial. E o personagem é engraçado, mas vocês não podem dizer que o sotaque fez vocês rirem e debochar do sotaque de Portugal, que de forma alguma é feio, ele é bonito. Tá? As variações de português no Brasil, elas não são feias, elas são bonitas, tá? São diferentes para algumas regiões, mas elas não são feias de forma alguma. Nós temos um país muito rico com uma variação linguística. Então eu procurei só
incrementar isso para que servisse para vocês também ver o que o sotaque ele não precisa ser usado de forma pejorativa, ele pode ser usado de forma aquisitiva no nosso trabalho, tá? Por isso que ele foi convidado, tá, pessoal? Que bom que vocês gostaram, tá? Por isso, Metal Family é uma série que acaba até nos incentivando a passar, às vezes, da parte humor, também entender por cultura e troca de conhecimento verdadeiro. Aqui no Brasil a gente brinca muito entre sotaques, etc., brinca até com regiões diretamente, mas a verdade é que sempre é um conhecimento de cada necessidade de cada lugar. Aqui nós temos @Gilbrando odeia o Joestar. Quem são os Joestar? São os caras lá do anime do Jojo. Então gosto de Jojo também. Cara, Metal Family simplesmente me faz pensar no lado bom da vida, com essa história incrível. E olha só, o irônico é que é uma história cheia de coisas tristes, né? Acontecimentos pesados, mas é o absurdo. Você tem que pensar que se isso está feliz. Eu não tinha amigos na escola e na rua. Minha família falava que era mais uma fase minha. Clássico. Mas não. Então a minha única saída era jogar o dia inteiro e escutar rock. Foi então que eu percebi o lado bom da vida e hoje estou melhor. Eu estou me aceitando, melhorando a cada dia e tentando ser uma pessoa melhor. Muito obrigado, Metal Family. Pessoal, tá aqui, eu separei esse comentário aqui que eu achei muito, muito sensível, tá? Quando vocês, a série se comunica com vocês de forma a vocês também falarem, né, de vocês com esse tipo de profundidade, tá? É muito legal, tá? Pra nós, assim, até quando eu li eu fiquei meio assim, rapaz, tá? Teve um outro menino que também comentou nas temporadas mais antigas que ele tava montando uma banda, que tava comprando guitarra porque tava motivado. Pô, isso é muito legal, tá? Corram atrás dos sonhos de vocês. Corram, tá? O Quartel Canvete nasceu como um sonho. Corram atrás dos sonhos de vocês e façam acontecer, tá? Busquem boas inspirações de pessoas que evoluíram. E assim vocês vão conseguir sim. E aqui o Frank Bizu não entendeu porque o primeiro episódio da segunda temporada ele só tem a versão censurada. Por que será que só tem a versão censurada? Se você achar um palavrão, você comenta. O problema todo é que na versão original da Lina só tem um vídeo. E detalhe, nem a versão em inglês lança 2 vídeos por episódio. É a nossa versão que lança, junto com a versão original, a russa. Então vocês têm a versão censurada, como já foi explicado anteriormente, e a versão mais 18. E nessa daqui, nós não temos, né, necessidade de botar um palavrão. Não teria por que fazer, porque não tem no original, tá? E aqui nós temos Netmade W7V. Perdão a pergunta idiota. Não existem perguntas idiotas, tá? Mas às vezes a gente tem que responder de forma idiota. Mas... dia mulher? Só chamam de pronomes femininos? O que eu perdi? Não. É uma piada. Da primeira temporada, o 6º episódio, quando eles vão lá no Castelo Mágico, lá no Castelo Assombrado, a atendente, ela fala, vocês podem se dividir entre pais e filhos ou meninos contra meninas. E aí o Heavy, mas daí somos nós 3 contra a nossa mãe. E ela, literalmente, o Di tava do lado da Vicky. Tá? Então é sugestivo. E isso volta a acontecer com o professor português, quando no primeiro momento ele bota a mão na mão do Di da bolsa e fala, rapariga! Né? O que foi que eu disse quando começamos? Né? E aí, quando ele vê que tem uma voz grave, ele fala, não abra sua bolsa, meu rapaz, né? Daí ele muda, tá? E isso daí é um detalhezinho mínimo que a gente fez, tá? É mínimo, tá? E, senhores, eu sei que pro resto do Brasil rapariga é um palavrão, mas rapariga é o feminino de rapaz, tá? Então, isso é proposital também, tá? Isso tem a ver com a cultura portuguesa, tá? Isso foi proposital. Isso é a vivência de quem vive do rock e acaba deixando o cabelo que acaba caindo também. Que roqueiro que deixa até aqui na cintura, ou passando do ombro, alguém olhou atrás e achou que era mulher ou coisa do tipo, é comum. @upinzitop. Eu comecei a tocar guitarra por causa do Glenn e pretendo comprar uma Tagma TG514 Purple, que para mim é a mais parecida com a dele. Sim, realmente a guitarra roxa lá que foi... não foi roubada, né? Foi pega emprestada. Não, foi emprestada. Muito top o trabalho da dublagem de vocês, muito obrigado. Detalhe, né, gente? No original, o cara que faz o Glenn, ele é o baixista, tá? O guitarrista é o Lorde, tá, gente?
Da banda original, tá? O guitarrista é o Lorde, mas aí no desenho animado, tá? É o Glenn, que é o grande guitarrista, tá? Isso é uma curiosidade legal de trazer pra vocês. E aqui nós temos @BaduYT. A gente entende, vocês fazem um grande trabalho para falantes não anglófonos ou não russos, porque muitas pessoas só assistiram a série original nesses dois idiomas, mesmo sem entender direito e dependendo de legenda. Vocês fazem um trabalho excepcional e ainda por cima não recebem nada? Caramba, isso é uma verdadeira injustiça. Eu creio no grande sucesso dessa série e que vocês consigam grandes frutos deste e mais projetos do quais vocês adaptem. Adaptem. Muito obrigado, cara. Cara, como eu vou dizer pra vocês, tá? Eu vejo muita gente começar canais no YouTube, tá? E quando, por algum motivo, esses canais, eles deixam de ser monetizados, aí começa, eu vou parar o canal, porque acabou, bababá. Nós estamos, desde 2006 na internet, fazendo um trabalho social pra muita gente. Muita gente já leu coisas do Quartel. Muita gente já acessou audiodramas que nós fizemos. Muitas escolas usam o nosso trabalho. Vocês todos aqui acompanham o trabalho de dublagem que nós fazemos, a gente não cobra nada, tá? Quando vocês querem fazer algo, façam. É que nem aquela menina, tô pensando em fazer uma história em quadrinho, mas não sei se eu faço. Faça. Tô pensando em comprar uma guitarra, começar uma banda, mas não sei se eu devo. Estuda guitarra, estuda música, tenta ser o melhor e não mediano, e vai pra frente. Não fique esperando toda a vida a aprovação de alguém. O Leandro Assum, esses dias, num corte que eu vi, ele falou, eu tava vendo esses dias com a minha filha, um streaming, ele só tinha 8 pessoas na live, ele tava meio chateado, e minha filha falou, coitado, ele só tem 8 pessoas. O Leandro Assum chegou e disse pra filha, eu já fui pra um teatro que só tinha 2 pessoas fazer uma peça, eu tenho que pagar tudo. E eu apresentei com o mesmo empenho e entusiasmo para essas 2 pessoas como se eu apresentasse para 200 mil. E para tu chegar nos 200 mil, tu tem que começar com alguém. E eu estava lá com 2 pessoas. Então, tirem isso para a vida de vocês. Não queiram começar aqui. Queiram ver a subida de vocês. Eu sou professor de desenho. A maioria dos meus alunos, porque eu tenho que começar já fazendo tudo rápido. Tem gente que puxava no meio da minha aula, tava lá, mas o Brush Rush, mas a Úrsula. E eu ficava só olhando calado. Quando a pessoa tá com um copinho cheio, tu tenta botar água, tu vai ver que a água esparrama pra fora. Tu tem que esvaziar o copo pra poder encher. E poder também ver aquilo que de fato tu tá fazendo pra angariar conhecimento e ver a tua evolução. Então, não tenham pressa pra fazer as coisas, mas façam com o coração. Tudo que vocês fizerem, sabe, se nos envolver, se acabar colocando, compartilhem, mostrem. Não tenham vergonha, porque tudo que é feito com bondade, vocês não precisam ter vergonha. Isso eu falo em todo lugar até que eu vou, inclusive. Então, se mostrem também para talvez motivar os colegas. Muitas vezes tem gente que não se inspira num Ayrton Senna ou pessoas que estão ali já no alto. Eles se inspiram na pessoa mais próxima deles. E vocês se motivando fazem uma verdadeira divulgação que não dependem de um streaming que não fala com vocês. E aqui o nosso último comentário, o melhorzinho deles. Esse aqui é o nosso xodó, o James Lee, cara. O incrível James Lee. Um querido bem educado. Cara, vergonha alheia desse vídeo. O cara fala como se tivesse sentado em uma cadeira de agulha ou penetrando a cada movimento. E eu ainda tô esperando tua resposta, cara. Como é que o que tu quer falar pra nós sobre como é essa sensação, né? Porque tu falou mais de ti do que de mim, tá? Então, assim, olha, eu gostei muito do comentário, porque ele falou que ele vai fazer um streaming, né? Eu quero esperar esse streaming dele, tem 2 meses. Na realidade, não tem 2 meses, ele tem uma semana, ele tem um mês e 2 semanas, tá? Então, a gente espera aí, tá? Pra ver esse teu streaming aí e com quantas empresas tu vai conseguir fazer, tá? Esse teu trabalho aí, tá? Mas a gente realmente quer ver isso aí de perto, tá bom? Continue mandando mensagem, tá? Pode continuar mandando mensagem, a gente tá esperando, ele tá falou, bom? Eu gosto quando eu sou desafiado e tal. Top críticas, É o melhorzinho. Relevantes, mas deixa seu fetiche bem longe de mim. É o melhorzinho que nós temos, cara. Não sei o que nós faríamos sem ti. Bom, nós vamos colocar aqui agora 3 vídeos, tá? Vamos lá. Dos fatos fora da caixa, tá? Com sua dublagem de YouTube maravilhosa, né? Top identidades originais, né? A voz de IA, é a música repetida. Exatamente, é tudo IA, é IA de cima a baixo, mas o pior não é IA, é a desinformação. Mas vamos lá, vamos pegar esse primeiro vídeo aqui.
Por que Glam jogou fora a Caixa 37? Ninguém percebe que ela era a chave para a própria salvação dele em Metal Family. A Caixa 37 contém uma maquete de um prédio em miniatura que Glam fez com lixo quando era criança. Ela simboliza seus sonhos e seu desejo pelo mundo exterior. Para começar, a Caixa 37 não simbolizava de forma nenhuma que era o sonho do Glenn conhecer o mundo. Não, não é isso, cara. O Glenn é um artista. Ele é um artista. Como é que a gente sabe que o Glenn desenhava? Foi mostrado no episódios 9 e 10 o Glenn desenhando? Em nenhum momento é mostrado o Glenn desenhando. Como é que nós sabemos que o Glenn desenha? Porque no clipe oficial que ele desenha a Vicky como ele imaginava e vai atrás das pessoas perguntando quem poderia ser aquela mulher. Nós sabemos no clipe, mas a Lina não retoma isso, porque ela não precisa. Já foi informado. Então o Glenn é um artista. No HQ, o Glenn fica decepcionado porque a maquete era uma obra de arte. Mas no momento que o Gustav separa essa maquete toda, ele manda recolher do lixo, tá? Para separar para ele, para no dia da morte dele ser dada de herança para ele. Vocês não entenderam a mensagem. Tu, cara, não entendeu a mensagem. Começa a fazer edits melhores, tá? Porque é uma desinformação que tu tá passando pras pessoas. O que o Gustav fez foi falar para o Glenn que o que ele deixa pra ele é lixo. Vocês não entendem. Esse cara não entendeu nada. O que me dá a impressão é que, na verdade, ele nem quis interpretar algo. Ele tacou na inteligência artificial e falou: coloque o significado profundo sobre tal coisa. Ah, mas se E for aí pior continua. ainda. Ah, mas se for é pior ainda. Fatos fora da caixa. Que fato que tu me trouxe aqui, cara? Esses canais Dark tem muito disso. A IA trabalhando por eles. Então, é a discussão atual. E eu faço questão de trazer isso aqui pra vocês, pra conteúdo pra vocês, tá, pessoal? O pessoal da produção falando pra vocês, o diretor do projeto, ou o assistente de produção do projeto, que também já ajudou na tradução do projeto. Cara, isso daqui é desinformação, tá? É desinformação. Depois da morte de seu pai, essa maquete foi seu pilar emocional. Pilar emocional, mas o cara tá assim, olha, o cara tá assim, insano. Insano. Vamos lá. Mas por que Glam a jogou fora? Por que Glam jogou fora? Porque no momento que ele joga fora, o que ele diz? Eu escolhi a família, diferente de você. Tão difícil. É uma resposta para a atitude do pai, já morto, em dizer que, olha só, a herança ficou toda pra Lídia. E o Glenn fala, mas eu escolhi a família. Não coisas. Não coisas. E foi exatamente o que o Glenn fez. Ele optou pela família dele. Pela família. O Glenn não abandonou a família dele. O Glenn abandonou uma realidade opressora em busca da felicidade dele. Então, a caixa de número 37, ela não tinha essa bagagem que o cara tá criando. Aquilo que o Gustav fez foi tentar, até mesmo depois de morto, atingir o filho dele. E vocês vão conseguir ver isso pela animação feita pelo próprio dublador do Gustav, que nós conseguimos autorização para fazer a dublagem, tá? Em que o Gustav manda recolher a caixa do lixo. Ele lembra de como ele foi criado pelo pai dele, que foi a mesma criação que ele tentou passar pro Glenn, mas ele absorveu aquilo como certo, tá? E ele faz com que a caixa de número 37 ela seja guardada para o momento da partida dele. É um cara vingativo. É um cara vingativo. E ele é tão vingativo que depois ele passa a se vingar da Lídia. E a Lídia passa a apanhar. E a Lídia passa a ficar com marcas no pulso. Sendo que a Lídia já tinha feito as aulas, ela já tinha feito o conservatório. Ela não precisava mais passar por aquilo. Mas aí a obsessão dele se torna vingança. Tá? Então não, isso aqui que ele tá falando A primeira teoria é que o pai de Glam percebeu seu erro quando O encontrou... pai do Glenn não percebeu erro nenhum. Que erro que o Gustav percebeu? Gente, na HQ a Lídia tenta justificar o que o Gustav fazia como amor. Isso é amor e educação. Talvez você não entenda. E o Glenn fala, é verdade, eu não entendo. Tá? a maquete pela primeira vez, pensou que era lixo Pensou que era lixo. Cara, esse canal aqui devia ser e a remodelado. destruiu na frente de Glam. No entanto, em seu testamento, ele devolveu a maquete para Glam. Ele não devolveu a maquete, gente. Ele devolveu o lixo. A maquete não foi remontada, ela foi quebrada. Os discos de bar do Glenn, que era na realidade o Twisted Sister, foi jogado no lixo. Ele teve tudo jogado, ele teve toda a intimidade dele, exposta e jogada no lixo, tá?
Mas a maquete não representa um pilar emocional pro Glenn. Aquilo, gente, pra quem é artista, senhores, pra quem é artista, a arte te ajuda a fugir. Então o Glenn era um cara sensível, ele tinha uma maquete, ele escrevia um caderno, ele escrevia as músicas dele no caderno, aquele caderno que o Gustav também toma dele, ali tava toda a intimidade da vida dele, os pensamentos dele, porque ele é um cara sensível, tá? Então, pessoal, não é verdade de forma alguma isso daí que tá sendo dito, tá? E tem uns, vamos ver o segundo aqui, vamos ver o segundo vídeo aqui. Eu fico sempre impressionado como conseguem trazer desinformação. Notou que Heavy e Dee acabaram no chão? Ninguém imaginava que Victoria usaria violência contra a própria família. Que a Victoria usa violência contra a própria família. Nossa, que exagero. Esse cara nunca deve ter visto Pokémon, porque ele botava 2 bichinhos pra brigar, é uma rinha de galo, né? Ele também não via Tom e Jerry, porque é um cara muito sensível, né? Victoria parece uma mãe carinhosa e compreensiva, preocupada com o crescimento e a saúde dos filhos. Como esposa, ela também dá a Glenn seu espaço pessoal quando ele precisa, parecendo perfeita, mas a realidade não é tão simples. Na verdade, sua inteligência supera amplamente a de Glenn. Sua inteligência supera amplamente a de Glenn. Esse cara, isso aqui foi feito por inteligência artificial, a gente entende porque que é uma inteligência artificial. Agora, eu não entendo a pessoa que fez o vídeo, porque a inteligência dela não deveria ser artificial, tá? Gente, por favor, né? Eu acho que todo mundo entende que qual é o motivo do humor de Metal Family para os russos. É que o Glenn é um homem sensível, vocês lembram do Glenn fazendo pilates na academia, né? E a Vicky musculação. O Glenn vendo balé e a Vicky dormindo. Tipo, é um diferente do outro. Eles são diferentes, tá? E essa é a graça. Ele é pra representar o papel feminino da casa e ela o papel masculino. Primeiro episódio, ele vai na escola. Ele ainda fala com a Úrsula. Ele fala com a Mildred. Ele fala com a outra personagem lá. No final do episódio 1, vai a Vicky com uma marreta. E acaba o episódio. Então, não, a Vicky resolve as coisas na força. Porque enquanto o Glenn, ele é pra ser a parte pensante, ela é a parte prática. Tá? Então, isso é meio óbvio de falar, mas ela é uma mãe que ela bate nos filhos. Agora, olha só a conclusão do cara. E ela acredita que, sem sua ajuda, a vida dele teria sido muito mais difícil. Na série, Victoria costuma ignorar os conselhos de Glenn, demonstrando uma atitude grosseira e desprezível. Uma atitude grosseira e desprezível. Eles se dão extremamente bem. Ela confia nele, cara. Ela confia nele. Ela coloca uma roupa sensual no episódio 5, né? E ela fica com vergonhinha ainda depois de casar, depois de ter 2 filhos, com o elogio que ele dá. Ela tem um lado feminino, né? Ele tem um lado bem masculino. São personagens complementares. E como casal, complementares, tá? Não é pra um ser melhor do que o outro, porque essa não é a proposta de um casal. Não é pra ser essa proposta de um casal, tá? Mas realmente, assim, olha, eu fico preocupado porque muita gente vai ver esse tipo de comentário e vai tirar uma informação errada da série. E até o chamou de burro, louco e estúpido em uma sessão pública de perguntas. Essa sessão pública de perguntas, tá? Com o que eles querem que a gente faça, que eles estão enchendo a paciência. E eu já falei várias vezes, incontáveis oportunidades, que perguntas e respostas vai ser muito caro pra nós, a gente não tá tendo condições no momento de fazer, tá, pessoal? Ela fala, só que se vocês perceberem, não é desrespeitoso. Quantos casais, por terem muita intimidade, falam uns com os outros ou sobre si de forma íntima? Então ela falar que ele é um cara louco, ela não tá dizendo que ele não tem sanidade mental, tá? Vocês estão, esse tipo de mentalidade que esse cara do vídeo traz, ele é só pra, eu acho que é só pra chamar a gente. Essa forma de tratá-lo não parece afetuosa e faz com que alguns duvidem se Glenn sofre algum tipo de maus tratos por parte dela. Glenn sofre alguns tipos de maus tratos. Glenn não a enfrenta porque já se acostumou com essa situação. Glenn não a enfrenta porque já se acostumou. Síndrome de Estocolmo. Victoria também demonstra a mesma crueldade com seus filhos. Heavy desmaiou de medo de colocar um piercing, mas ela continuou enquanto ele estava inconsciente, o que vai completamente contra o que significa se preocupar com alguém. Ela até bate nele sem motivo. Não. Episódio 6.
Gente, parem de falar palavrão. Nós não estamos em casa. E o que eu falei demais? Um falou palavrão e o outro repetiu. Elas saiu empurrando eles. Mas é a educação que vocês, se perguntarem pras mães ou as avós de vocês, vão falar: sim, nossa mãe dá uns tabef de vez em quando aí e tal. A palmatória educativa, não é surra. Mas o cara tá fazendo, mas é uma geração muito sensível, gente. A grande verdade, se fosse uma crítica a um tipo de educação, ela teria feito exatamente, a Alina e o Dima, da mesma forma que foi feito no episódio 9 e 10. Sim. Se fosse algo exagerado que afeta as crianças, ela não ia ficar tratando como piada, porque quando ela teve oportunidade, ela não tratou. Eles tentam, nas perguntas e respostas do Di, influenciar ele a falar mal da família. E ele fala mal de quem tá perguntando mal da família. Ele ama a família dele. Então, gente, se os próprios personagens têm entendimento de que aquilo ali é educação, que aquilo ali faz parte da relação deles com os pais, e que isso não faz deles, eles não são oprimidos de forma alguma, eles têm até liberdade demais. Porque quando perguntam pro Glenn, tu sabia que o Di fica fugindo de madrugada? Ele, sim. E acabou. Ele sabe. Sabe? Mas esse mesmo cara aqui, no outro vídeo, ele vai dizer... Aqui. Nesse outro vídeo aqui, ele vai tentar dizer que o Glenn, ó... Ele é cruel, ó. Sabia que, na verdade, Glam não é um bom pai em Metal Family? Glenn não é um bom pai em Metal Family. Não, teu filho tá de aniversário, tu faz um bolo do Hulk, tu dá um presente extremamente íntimo pro teu filho, tá? Tu tá sempre presente na vida dos teus filhos. Quando os teus filhos têm problemas na escola, eles vão atrás de ti, não da mãe deles. Não, o Glenn não é um bom pai. Ele está sempre ao lado dos filhos e, quando surge o perigo, os protege. Inclusive, criou um ambiente familiar cheio de amor e liberdade. Parece perfeito, não é? Mas aí está o problema. Ele não é tão bom quanto parece. Glam tem uma forte necessidade de controle. Quando Heavy se recusou a colocar piercings, Glam usou sua autoridade como pai para obrigá-lo. Ninguém entendeu a parte do obrigado. O Heavy queria pôr. O problema é que ele estava preocupado com a prova. Tava preocupado com a prova. E tanto ele não gostou depois que ele não tirou foto e mandou pra Liv. Quando não está em casa, liga para verificar como seus filhos estão. Esse gesto, aparentemente simples, faz com que Di tenha tanto medo que suas mãos chegam a tremer. O Di tremeu de medo porque o Di não estava em casa conforme eles combinaram. Mas nossa, que pai horrível! Gente, tem um sequestrador na segunda temporada que já pegou 2 alunos da escola. Mas o Glenn ele não tem motivos para não confiar nos filhos, que ele sabe que fazem merda. São merdeiros. No episódio da Poker já fica claro que ele sabe todas as besteiras que o Di faz. Ele sabe. E ele deixa. Mas ele mostra que sabe, para que eles tenham mais responsabilidade. É uma forma indireta de criar. Entendeu? Que era o que ele não tinha. No momento, por exemplo, que ele cita aqui do episódio da segunda temporada... A demonstração mais clara de seu controle é que Glam revira o quarto de Di. Ele revira o quarto de Di. Ele é chamado na escola. E diferente do primeiro episódio da primeira temporada, aqui o professor mostra um cocô de rato. Ele é objetivo. Ele não chamou o Glenn na escola porque ele não gostava do Di. Ele fala, não, é um garoto bom. Como é que ele fala? Não, Di é um garoto bom, tem boas notas e não cospe enquanto fala, né? Ele fala bem do Di. Ele fala bem do Di. Mas o ponto dele é rato! Que rato? Di trouxe o rato pra essa escola? Não faço ideia do porquê! Né? Então, e aí ele fala, o Di disse que o senhor está tendo alucinações. E ele enfatiza, não é uma alucinação. Isso aconteceu e eu estou apenas lhe comunicando porque pode ter um rato na sua casa. Então, o professor estava mais preocupado com questão de saúde pública do que fazer uma fofoquinha. Perceba que isso é bem pontual nesse professor. Ele foi bem mais professor do que as outras. Ele não foi na bolsa do Di pegar e sacudir e bater, como a Úrsula teria feito. Ele chamou o pai. Como é que a Úrsula no primeiro episódio tenta cortar o cabelo do Heavy? Esse professor é outra postura. Ele chama o pai na escola para falar sobre o filho, mas não para falar mal do filho e descascar o filho. Ele vai falar sobre o comportamento, um comportamento que ele não aprovou do filho, tá? O Glenn olhou o quarto por cima, mas quando o Di falou, pai, o senhor disse que eu posso ter meus próprios segredos. Sim, eu disse. E ele para ali. Ele tem gatilhos, mas ele parou, ele soube respeitar o espaço
que o pai dele nunca respeitou, tanto que o quarto do Glenn era todo cheio de lugar secreto pra esconder as coisas. Vocês lembram do episódio 9? Seu quarto foi devidamente inspecionado, né? Pô, o quarto do guri era inspecionado, eles viravam o quarto do cara do avesso, ele não tinha intimidade nenhuma. Os filhos dele têm. Finge estar falando sobre uma reunião, mas na verdade continua mexendo nas gavetas. Mesmo depois de ir embora, ainda olha discretamente para trás. Ainda olha discretamente pra trás porque isso chama-se humor. Vamos combinar que Metal Family tem humor. Nem peixe. Né? Isso é humor, gente. Isso é pra mostrar que o personagem é um pouco pirado. Mas a série é um desenho animado. É lúdica. Às vezes, também demonstra, sem querer, uma atitude um pouco egocêntrica. Quando criança, Nunca acho Glenn que é foi sem castigado querer, por errar ele é ao bem tocar pontual. violino. É. Seu pai o batia com uma régua até fazê-lo sangrar. Por isso, jurou que nunca pressionaria seus próprios filhos como seu pai fazia. Onde? Não mostrou isso. Mas quando o Dee quis aprender guitarra... Cara, Que esse momento? episódio causou muita dor de cabeça. Até pra mim. Porque na dublagem, tá? Eu tive uma incomodação em função justamente na parte da direção do dublador do Dee, tá? Que ele não queria falar uma determinada palavra e eu insisti que tinha que ser daquele jeito, é porque o Dee é um guri erudito. Ele fala latim. E ele fala abertamente sobre isso aqui, tem um dicionário em latim, como se a gente precisasse disso pra resolver os enigmas. Isso no episódio 6 da primeira temporada. Só que no episódio 7 o Dee não quer aprender a tocar violão. Se vocês olharem bem, quando o Heavy entra no quarto, o que o Dee fala? Toca aí, eu quero rir. Ele já coloca o Heavy abaixo dele. Quando o Heavy senta na cama, tá todo torto, tu não tá certo. Ele começa a diminuir o guri, de repente o Heavy sai tocando. E ele fala, realmente, isso aqui é muito difícil, mas eu vou lá jogar videogame. Deixou de ser uma meta pro Dee aprender a tocar violão. Ele queria se tocar melhor que o Heavy. Pra aparecer pra alguém que sabia. O Dee é arrogante. E o Glenn fala, filho, você tem que entender que você nunca vai ser como o Elvis ou quem mais que ele falou? Ele dá dois nomes. Enfim. Ele dá dois nomes, tá? O Curtin ou o Rei, ele fala uma coisa assim. E aí, a forma como o Dee já tá frustrado, vai me ensinar ou não? E eu vou. Quando? 10 horas, no meu escritório. 10 minutos. E aí quando ele vai receber o Dee, ele programou uma aula de 3 minutos, que ele sabia que era o máximo que o Dee ia ouvir. Quando ele começa a dar aula, ele fala, pô, um violão é um instrumento, e aí o Dee começa a cortar ele. Aqui tem braço, tarraxa, e vamos direto pra parte prática. Deixa a teoria. Tá bom. E aí ele começa pra teoria. O Dee não sabe o básico, mas ele já queria ir pro avançado. Quebrou a cara. Quebrou muita cara. É como eu falei pra vocês anteriormente, uma pessoa que tá começando a aprender desenho com um profissional, e aí ela quer começar a questionar o que o outro tá dizendo, e do outro, simplesmente ela não vai encher o copinho dela. O copinho dela vai transbordar. E é exatamente isso que aconteceu. E aí, pessoal, a gente tem uma coisa muito engraçada aqui nessa parte aqui. Porque o Glenn, ele vai sim tendo os seus gatilhos, tá? Porque o Dee tava realmente errando, não sabia o que tava fazendo, tá? Mas o Glenn se controla. E aqui o cara querendo dizer que não. Que Dee não aguentaria nem 3 minutos, e o acusando em voz alta de não ter talento. E acusando em voz alta de não ter talento. Ele fala da primeira, filho, tu não tem talento pra música. Pessoal, o Dee se dedicou a outras coisas na vida dele. E ele é extremamente inteligente. E o Glenn fala. Quando ele fala, por que o Heavy conseguiu tocar de primeira e eu não? Porque diferente de você, seu irmão tem talento pra música. O que ele quis dizer? Que uma coisa, o Heavy é melhor que o Dee e tá tudo bem. Mas pro Dee não. Pro Dee não tá tudo bem. Como assim eu não sou melhor em tudo? E aí eu vejo o pessoal fazendo um dramalhão. Mas é um dramalhão porque o pai não é bom. O pai tem problema, gente. O pai tem vários problemas, mas ele não transmite pra família. Ele guarda pra ele. Ele se controla, ele é polido, ele é contido, ele é comedido. Cara, todos os personagens passam por um desenvolvimento. Todos passam por um amadurecimento. Então, o Glenn, até o momento, não fala a respeito, não expressa. Mas vai chegar esse momento, tá mais que óbvio. Ele vai se acertar com o Dee, etc. Ninguém se mantém no mau costume nessa série, é claro.
que quer passar uma mensagem boa. Pior ainda, comparou Dee com Heavy e disse que Pior ainda, comparou o Dee com Heavy. Não próprio foi Dee. o Dee se comparou. É. O Dee se comparou. Mas por que que eu não consigo e o Heavy conseguiu de primeira? Quem se colocou no mesmo nível do Heavy foi o Dee. Tá? Quando eu comentei, não façam. Vocês não tem que ter vergonha de fazer algo que não é errado. O Dee faz justamente o contrário. Ele só faz coisa errada, por isso ele fica com vergonha direto. no O fim Heavy das não. contas, ainda assim, acabou ferindo o coração de seu filho. Ainda assim, acabou ferindo o coração de seu filho. Mas o filho não foi com a intenção de aprender. Só que daí, nos perguntas e respostas do Chess, quando pergunta pro Chess se o Dee aprenderia a tocar violão, o Chess fala, vai. Porque o Chess vai ensinar, tá? Talvez seja realmente interesse do Dee aprender. Ele não conseguiu com o Glenn, tá? Ele não conseguiu com o Glenn, mas naquele ponto do episódio 7, ele não foi bem intencionado a aprender a tocar violão. Ele não queria aprender. Bom, pessoal, então basicamente o vídeo ficou um pouco longo, tá? Mas isso aqui que sirva pra vocês, tá bom? A gente fez aqui um apanhado, tá? Tanto o unboxing, tá? Da Laís, que eu fiquei extremamente encantado, tá? Com o carinho dela. Tá? Tanto o unboxing da Laís, quanto respondendo perguntas de vocês, que a gente separou, angariou aqui as que a gente conseguiu, tá? Que valeria a pena a gente dar uma atenção, tá? E também comentando sobre esses 3 vídeos aqui, tá? Desse canal aqui, do canal Fatos Fora da Caixa. Eu espero que o cara tenha o bom senso de repensar o material que ele tá fazendo, porque ele não tá falando a verdade, ele tá, na realidade, distorcendo a série a seu bel prazer e vai fazer muita gente ainda ter uma leitura errada dos personagens, tá, pessoal? Mas no mais é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Laís. Para todos que quiserem talvez fazer algo semelhante a ela, nos mandar alguma coisa para mostrar em vídeo, seja desenho ou algo do tipo, comunica pelo Instagram. A gente fala por onde mandar, etc. Vai dar certo. Tem o Instagram do Quartel Canvete, a gente deixa aqui o link pra vocês, tá, pessoal? Daí a gente faz, quando a gente receber uma coisa dessa daqui, sim, a gente vai fazer, tá? A gente faz porque é a nossa forma também de demonstrar carinho A e tal gente com toma vocês. cuidado para fazer tudo certinho. Tá aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu O Deus. que ela fez? O que eu fiz. Abraço STR Brasil 2 vezes. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até mais. Até a próxima aventura.